Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver um exemplo de validação de dados, mas criando uma lista dinâmica condicional. E vamos também ver um exemplo da utilização de congelar painéis. Então vamos lá. Nós temos aqui essa planilha, onde nós vamos buscar o estado e que está nessa guia de apoio, Minas Gerais e São Paulo. E aí, com base no estado que nós selecionarmos aqui, ele vai trazer as cidades apenas daquele estado. Então vamos lá. Seleciona toda a coluna do estado. Vamos lá em validação de dados. Permitir lista. E aí nós vamos buscar, neste exemplo, apenas selecionar os estados aqui. Selecionei, ok. E aí ele já está validando aqui. Eu já busco os estados. E agora, com base no estado, nós vamos buscar a cidade. Então, seleciona toda a coluna da cidade, validação de dados, permitir lista. E aí nós vamos usar uma fórmula aqui para fazer isso, que vai ser a do se, a função se. Então, se esta célula, e aí ela vem travada, nós temos que tirar o travamento dela, porque aqui ela vai percorrer as linhas. Então, tiramos o travamento. Então, se esta célula aqui é D3 for igual a Minas Gerais, ela vai buscar estas cidades aqui. E aí nós vamos usar o se novamente. Se a célula lá, D3, for igual a São Paulo, ela vai buscar estas cidades aqui. Fecha o parênteses do segundo se e novamente o parênteses do primeiro se. Ok? E agora, com base no estado, vai buscar as cidades daquele estado. São Paulo, as cidades de São Paulo. Ok, pessoal? Então, aqui é uma outra opção de utilizar a validação de dados, fazendo aqui uma lista dinâmica condicional, tá? Agora, nós temos essa planilha, né? Então, vamos supor que um funcionário vai armazenar, né, preencher essa planilha, colocar informações nela, e ele não tem muito conhecimento ainda dos produtos, das pessoas, dos clientes, enfim. E aí ele chegou aqui no final dessa planilha e ele vai colocar as informações aqui na próxima linha. E aí ele não tem informações concretas, ele não sabe exatamente se isso aqui é realmente uma simples data, se esses nomes são de clientes, colaboradores, enfim. Ele não consegue saber, ele vai ter que voltar lá em cima para vir colocar as informações aqui. Então, para isso, tem a opção do congelar painéis. Então, por exemplo, se você vier aqui em exibir, congelar painéis e simplesmente você colocar aqui, ó, congelar a linha superior,
veja que ele coloca essa linha mais forte aqui, que é representando aonde ele congelou. Então, quando você usa essa opção do congelar linha superior, ele congela a primeira linha. Mas aí no que você desceu ali, ó, ele ainda não vai te ajudar, porque como ele congelou a primeira linha tá apenas o título, e não as informações ali de data, do nome, enfim. Então vamos descongelar. E se você usar a opção de congelar a primeira coluna, aí ele vai congelar aqui, ó, a primeira coluna, que é a A. Então se a gente descer, não vai fazer diferença nenhuma. Se a gente arrastar a barra para o lado, aí sim. Mas aí na primeira coluna a gente não tem nenhuma informação, também não nos ajuda. Então, para este nosso exemplo aqui, o que nós temos que fazer? Você seleciona a célula e você vai usar essa primeira opção aqui, ó, congelar painéis. Como que ela funciona? Ela congela toda a linha superior à célula que você selecionou e toda a coluna à esquerda da célula que você selecionou. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, na verdade, nós vamos selecionar esta célula aqui, ó, A3, porque nós não temos nenhuma informação nessa coluna A. E aí, ao congelar painéis, ela vai congelar apenas as linhas superiores. E aí, nesse caso, sim, vai ser útil, porque na hora que você descer a barra de rolagem, você tem ali as informações do cabeçalho. Então, ao preencher aqui a última linha, a pessoa que for preencher, ela consegue visualizar que informação representa aquela coluna. Tá ok, pessoal? Então, neste tipo de exemplo, né, essa utilização do congelar painéis será muito útil. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.